Deus em Cristo seja louvado. Estamos na torre de vigia, como atalaia de Deus na terra. O que Deus nos revelar nesta mensagem, nós vamos revelar para o povo religioso da terra. É o mesmo espírito dos profetas de Deus do passado. Deus é o mesmo ontem, hoje e é Deus eternamente. Estamos no Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a mensagem ou as mensagens de um porta-voz de Deus aqui na terra. Para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra. Como Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus do passado. Agora no século XXI, terceiro milênio, aprove a Deus levantar na terra mais um dos seus porta-voz na terra com uma palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Veja João 5,39, Mateus 22, 29, 2 Timóteo 3, 14 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21. Eis a voz dos teus atalaias da última hora com uma palavra original. Desperta, desperta, ó igrejas, antes de tocar a última trombeta. Jesus Cristo está voltando para levar um povo seu zeloso de boas obras aqui da terra. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, antes que seja tarde demais. O dia é hoje ao ouvir a mensagem dos atalaias da última hora com uma palavra original. Os atalaias de Deus não acrescentam e nem diminuem. A palavra dos atalaias da última hora é original, revelada dos céus pelo Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 a 11. Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado no trono era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência de esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os 24 tronos vi assentado 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham nas suas cabeças coroa de ouro, e do trono saíam relâmpagos e vozes de trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante a cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes, cada um tinham 6 asas, e ao redor e por dentro e por fora estavam cheios de olhos, e não tinham descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro aberto, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com voz alta: quem é digno de abrir o livro
e de romper os seus 7 selos, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciões: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono os 4 seres viventes, no meio dos anciões um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno eis de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque fostes mortos, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões. E o número era de milhares, de milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e forças, e honra e glória, e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciões prostravam-se e adoraram. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, prestem bem atenção o que o Espírito Santo vai falar com os amados ouvintes neste dia. Tomamos como base para a nossa mensagem o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Aqui nestes 2 capítulos, o anjo do Senhor Jesus Cristo revela para João a vida e morte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o leão da tribo de Judá. Ninguém tinha coragem de abrir o livro e de romper os seus 7 selos. Sabe por que ninguém tinha coragem de abrir o livro e de romper os seus 7 selos? Porque quem abrisse o livro e rompesse os 7 selos tinha que vir à terra para morrer pelos pecadores. E ninguém queria vir à terra sofrer para pagar os pecados dos pecadores aqui na terra. Ninguém, nem no céu nem na terra, tinha coragem de abrir o livro e de romper os seus 7 selos. E eu chorava muito porque ninguém se manifestava para abrir o livro e romper os 7 selos. Ninguém podia nem olhar para o livro. Imagine de abrir aquele livro para romper os 7 selos. Foi quando um ancião bateu no meu ombro e disse: não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vai abrir o livro e romper os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá tomou o livro e abriu e rompeu os seus 7 selos. Logo ao abrir o livro e romper os seus 7 selos, estava autorizado por Deus uma ordem para o anjo Gabriel vir à terra, a uma cidade de Judá, a uma virgem chamada Maria, da família de Davi, para anunciar para Maria que ela ia ter um filho e que o nome do seu filho iria ser chamado de Jesus. Agora, todas as profecias que Deus tinha revelado aos seus profetas no passado estavam se cumprindo sobre o nascimento do Filho de Deus aqui na terra. Como profetizou o profeta Isaías, que a virgem daria um filho e ele seria o conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, e o domínio estava sobre os seus ombros, porque ele salvaria muitos. Veja a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 13 e 14. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Então Deus envia Gabriel à terra para que se cumprisse a palavra que Deus tinha revelado ao seu servo Isaías. O anjo do Senhor se apresenta para Maria e lhe sauda,
Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Maria, porém, ao ouvir aquela saudação, se turbou-se em pensar que saudação seria aquela do anjo. Disse então o anjo de Deus para Maria: não temas, Maria, porque Deus se agradou de ti. Tu conceberás um filho, e este filho que vai nascer de ti porás o nome de Jesus. Este menino será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria pergunta ao anjo de Deus: como acontecerá tudo isso, uma vez que eu nunca conheci nenhum varão? O anjo respondeu para Maria: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, será chamado Filho de Deus. Veja Lucas capítulo 1, versículo 26 a 35. Anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Agora Maria espera o nascimento do seu filho, como o anjo de Deus tinha lhe anunciado. Maria agora estava debaixo da sombra do Onipotente e guardada pelo anjo do Senhor, como dizia Davi no Salmo 34, 7 e 8, Salmo 91, 1 a 16. Jesus Cristo foi visto no Apocalipse como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. As profecias nunca falharam na terra, tiveram o seu real cumprimento na terra. Quase todos os profetas foram conhecedores da história do Senhor Jesus Cristo. Embora não tenham visto pessoalmente, mas viram pelo Espírito da fé, viram por revelação divina. Deus não fazia nada sem antes ter revelado aos seus servos os profetas, como disse Amós 3 e 7. Isaías, por revelação divina, ele viu o sofrimento de Jesus Cristo na terra. Veja Isaías 52, 13 a 15. Isaías 53, 1 a 12. O profeta Isaías viu todo o sofrimento de Jesus Cristo e o desprezo que o povo da terra iria dar a ele. A rejeição foi grande na terra. Veja que até para nascer não teve aceitação do povo. Veio a nascer em uma estribaria, ou seja, em um curral ao lado dos animais. O seu berço foi uma cocheira de botar ração para os animais. Será que o povo acreditava nas profecias de Isaías sobre o nascimento do Filho de Deus? Será que os povos religiosos da terra sabiam que Maria carregava no seu ventre o Pai da eternidade, o Príncipe da paz? Será que aquele povo religioso sabiam que Maria carregava no seu ventre um tesouro celestial? Desprezado por muita gente da terra, mas acolhido pelos anjos de Deus nos céus. Como era preciso que todos fossem fazer um recenseamento, foi Maria e José, seu esposo, para fazer o recenseamento. Imaginamos que a viagem foi um pouco longa para uma mulher grávida já dentro dos 9 meses. Maria e José chegaram à cidade cansados da viagem. Começaram a procurar uma casa para dormirem, mas não encontraram. Todas as casas estavam ocupadas com pessoas que iam fazer o seu recenseamento no outro dia. Talvez uma pessoa de bom coração, vendo aquela mulher grávida, em dias de dar à luz, vendo José e Maria, se compadeceu deles e disse para José e Maria: nós não temos lugar para vocês aqui dentro das nossas casas, mas nós temos aquela estribaria dos animais. Se vocês quiserem passar a noite, podem ficarem, que os animais são todos mansinhos. Maria e José aceitaram de coração e foram para a estribaria para passarem a noite. Naquela noite os céus faziam festa, porque era exatamente naquela noite que iria nascer o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus nasceu, Deus enviou os anjos novamente à terra. Os anjos de Deus já tinham assistido o nascimento do Filho de Deus. Os anjos de Deus viram os homens que apacentavam seus rebanhos de ovelhas durante a noite. Os anjos foram até onde estavam os homens e, chegando, falaram para os homens. Os homens se assustaram com a presença dos anjos de Deus. Mas os anjos disseram para os homens: não temais, porquanto vos trago boas notícias para vocês. A notícia é que
é de grande alegria para vocês, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos será por sinal para vocês. Vão à cidade que vocês vão encontrar um menino deitado em uma manjedoura. Enquanto os anjos falavam com os pastores no campo, Deus mandou mais uma multidão de anjos celestiais que louvavam a Deus e diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Logo que os anjos se retiraram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos até a cidade para nós ver o que aconteceu e se é assim como nós ouvimos o que foram dito pelos anjos. Foram até a cidade e, chegando na cidade, encontraram o menino deitado em uma manjedoura, como os anjos haviam anunciado para eles no campo. Os pastores ainda não sabiam que naquela manjedoura estava o pastor dos pastores, estava o rei dos reis, o senhor dos senhores. Os pastores voltaram alegres porque tinham visto com os seus olhos a salvação eterna. Voltaram e foram anunciar para o povo o que eles tinham visto e aonde se achava o menino. A notícia chegou aos ouvidos do rei Herodes sobre o menino Jesus. Como sempre tem gente invejosa, alguém foi dizer para Herodes que as escrituras sagradas falavam deste menino, que quando ele nascesse ele seria o rei dos judeus. Herodes, ao ouvir algo sobre Jesus Cristo, inchou-se de raiva e procurava Jesus para matar. Como não encontrou, baixou um decreto que todas as criancinhas que nasceram na época de Jesus fossem mortos, e não era para escapar nenhum. Mas o anjo do Senhor foi de noite e apareceu em sonho para José e disse: retira-te hoje daqui, desta cidade, porque Herodes procura matar o menino. Assim, conforme o que o anjo disse para José em sonho, José obedeceu e partiu de noite para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse a palavra do profeta: do Egito chamei meu filho. E o anjo do Senhor tornou a aparecer a José outra vez em sonho, para que ele voltasse para Nazaré. José foi para Nazaré para que se cumprisse mais uma profecia sobre Jesus Cristo, que ele ia ser chamado de Nazareno. Jesus estava sob a proteção do Pai Celestial e ninguém colocava as mãos neles antes do tempo determinado por Deus. Herodes morreu e não viu a salvação, ou seja, morreu sem salvação. O menino crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Passando uns tempos, com a idade de 12 anos, estava pregando para os doutores da lei em Jerusalém. Dos 12 aos 29 anos, podemos dizer pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, que a vida oculta de Jesus Cristo para o povo da terra. As Escrituras Sagradas não relatam nada sobre a vida de Jesus Cristo dos 12 aos 29 anos. Agora, com quase 30 anos, Jesus se apresenta para o povo da terra e começa a sua missão na terra, falando sobre o reino de Deus e a sua morte e ressurreição. Jesus Cristo começa a sua missão na terra com quase 30 anos. Assim nos relata Lucas 3, 23. Jesus, ao começar o seu ministério, tinha quase 30 anos. Quando se diz acerca de 30 anos, é porque não tinha os 30 anos completos. Durante a sua missão aqui na terra, foi bem recebido por uns e rejeitado por outros. Uns diziam que ele era bom, outros diziam: não engana o povo. Veja João 7,12. Outros diziam que ele estava louco, perdeu o juízo. Veja Marcos 3,21. Outros diziam: tem demônio, por que escutar? Veja João 10,20. No tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, os que mais lhe rejeitaram na terra foi o povo religioso e as autoridades políticas. Para o povo religioso, Jesus Cristo era réu de morte, porque dizia para o povo que ele era o Filho de Deus. Então os religiosos, como eram conhecedores da lei, eles encontraram na lei que quem se fizesse filho de Deus era réu de morte. Veja João 19, versículo 7. Para os religiosos, Jesus Cristo era mentiroso, porque dizia ser filho de Deus.
Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Dos homens que pisou aqui na terra, Jesus Cristo foi o único homem que não mentiu, porque dos outros homens que passaram na terra, todos foram mentirosos. Veja Romanos 3, 1 a 4, João 3, 33 a 36. Nunca se achou engano na boca de Jesus Cristo. Esta era a causa de que quando Jesus Cristo ia falar, ele dizia em verdade, Por que Jesus Cristo usava esta expressão? Em verdade, Porque Jesus Cristo era 100% verdadeiro e os homens religiosos eram todos mentirosos. Jesus Cristo, com a idade de 33 anos, termina a sua missão aqui na terra. Morreu com 33 anos. Logo após a sua morte, na dura cruz do Calvário, sepultaram em um sepulcro novo, que nunca ninguém tinha sido sepultado nele. Após 3 dias ele venceu a morte e ressuscitou vitorioso para nunca mais morrer, e a morte não mais tem poder sobre o Filho de Deus aqui na terra, porque ele é o leão da tribo de Judá. Venceu a morte, venceu todo o império do mal, venceu os religiosos tradicionais da terra, venceu os políticos da terra, venceu os reis da terra, venceu os pastores da terra. E antes de subir para os céus, deu instruções aos seus discípulos e disse que ensinasse o que ele ensinou na terra, que ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Veja Mateus 28, 18 a 20. Não podemos ir além dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Só podemos ensinar aquilo que ele ensinou. Não podemos ensinar uma coisa que Jesus Cristo não ensinou aqui na terra quando ele esteve aqui com os seus discípulos. O suficiente para a salvação dos seres humanos aqui da terra é o que Jesus Cristo ensinou quando esteve aqui nesta baixa terra. E para a nossa salvação, o que está escrito de Mateus Apocalipse é o suficiente para a nossa salvação eterna. Não podemos acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilho. Foi o que o anjo do Senhor Jesus Cristo mostrou para João no Apocalipse. Veja Apocalipse 22, 18 e 19. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter dado instruções aos seus apóstolos, foi para o céu. E quando chegou no céu, assentou-se à destra do Pai Celestial e mandou o Espírito Santo para nos consolar e nos ensinar tudo sobre a nossa salvação eterna. Veja João 14, 26. Somente o Espírito Santo pode nos fazer lembrar todas as palavras que Jesus Cristo disse quando esteve aqui nesta baixa terra. Então, quem quiser saber tudo o que Jesus Cristo disse, leia de Mateus até o princípio de Atos dos Apóstolos, que você encontra tudo o que Jesus Cristo nos ensinou e que ele ensinou para os religiosos da terra. Agora, de Atos dos Apóstolos até o Apocalipse é obra exclusiva do Espírito Santo, falando pela boca dos ungidos de Deus. Nós, como seguidores da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, já pesquisamos a Bíblia de Mateus ao Apocalipse para ver se nós encontrávamos um homem intitulado pastor. E não encontramos. Estes homens intitulados pastores encontramos em Atos. Não encontramos nenhum destes homens intitulados pastores. E não encontramos estes homens intitulados pastores em Atos dos Apóstolos. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos 14, 23, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo elegendo anciãos para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra. E em Apocalipse nós encontramos várias vezes que no céu tem anciões. Mas não encontramos nenhuma vez em Apocalipse dizendo que no céu tem pastores. Se nós encontrássemos de Mateus a Apocalipse pastores no céu, os profetas do Senhor Jesus Cristo tinham sido mentirosos, porque eles não falaram em pastores no céu e nem concordaram com esses homens intitulados pastores aqui na terra. Não fico furioso com o que vamos revelar para você, amado ouvinte da palavra de Deus. Mas segundo o que o anjo do Senhor Jesus Cristo revelou para João no Apocalipse, o primeiro da lista dos que não vão entrar nos céus é os pastores, e depois vem outros que não poderão entrar no céu também. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, e não vão poder entrar. Perguntamos para você, amado ouvinte da palavra de Deus,
O profeta Isaías pregou alguma heresia mentirosa nas suas profecias? Nos responda sim ou não. Agora, conforme a sua resposta, se é sim ou não, não nos importa que resposta você vai nos dar, se é sim ou não. Confronte Apocalipse 22:15 com Isaías 56:11. Veja que Isaías está dizendo que o primeiro da lista a não entrar no céu é os cães. E o profeta Isaías, é ele quem diz quem são os cães. O que está escrito em Apocalipse 22:15 é um cumprimento da profecia de Isaías 56:11. Todas as palavras do profeta Isaías são fiéis e verdadeiras. Aquelas profecias de Isaías sobre o nascimento de Jesus Cristo não se cumpriu na terra? Claro que sim, se cumpriu todas. Se não se cumpriu, então os cães não são pastores. Mas como se cumpriu, os cães realmente são pastores preguiçosos que não têm coragem de trabalhar. Assim como todas as profecias de Isaías se cumpriram na terra sobre o Senhor Jesus Cristo, assim também vai se cumprir a profecia de João do Apocalipse 22:15. Com os cães vão ficar de fora sem poder entrar na cidade santa, a Jerusalém celestial. Todos que acrescentam ou diminuem as profecias do Apocalipse vão participar das pragas e da grande tribulação que vai vir logo depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus nos revela pela sua santa palavra os originais das Escrituras Sagradas. Temos examinado as Escrituras Sagradas e nos exames que nós temos feito, Deus nos mostra pela palavra original que mais de 90% das denominações religiosas da terra não obedecem às palavras de Jesus Cristo, ou não obedecem o disse de Jesus Cristo quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Como atalaia de Deus, não estamos aqui neste mundo para defender religião. Estamos na terra como um atalaia de Deus para defender a palavra original. Não podemos acrescentar nem diminuir nem um tio nem um cedilho. Somos defensores das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando João teve a revelação do Apocalipse, o anjo do Senhor Jesus Cristo disse para João: o que vês, escreve e envia às 7 igrejas que está na Ásia. E João não se omitiu e escreveu para cada igreja uma carta, conforme o que o anjo mostrava para João. Ele ia escrevendo para cada igreja. Eram 7 igrejas, 6 igrejas representavam todas as denominações religiosas dos nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio. Apenas uma igreja podia representar a igreja do Senhor Jesus Cristo, de geração em geração, de século em século. Então, somando os séculos do tempo de Jesus Cristo até hoje, soma-se 21 séculos. Então, estamos no século 21 da nossa era cristã. Isso quer dizer que a igreja cristã do século 21 é a congregação cristã. Porque a congregação cristã é a única igreja no século 21 que está guardando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Aquela mesma igreja de Filadélfia, que era pastoreada por Jesus Cristo, é a mesma igreja do século 21. O mesmo pastor da igreja de Filadélfia é o mesmo pastor da congregação cristã no século 21, terceiro milênio. Deus, pela sua infinita bondade, nos revela que a congregação cristã foi fundada no ano 29 para o ano 30 da nossa era cristã. Quem quiser saber quantos anos tem de fundação a congregação cristã, faça a conta do ano 29 para o ano 2016, que dá a contabilidade exata da sua fundação na terra. Depois que a congregação cristã foi fundada na terra e o seu fundador viajou para um país celestial, tem surgido na terra muitas piratarias querendo imitar a congregação cristã na terra, conforme o que o fundador da congregação cristã disse quando esteve aqui nesta baixa terra. A congregação cristã na terra, desde a sua fundação até a consumação dos séculos, ela vai ser sempre um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. O fundador da congregação cristã disse em João 10,16: tenho outras ovelhas
que ainda não estão no meu aprisco, me convém chamar também estas, e elas ouvirão a minha voz, e então as que ouvirem a minha voz, vêm para o meu aprisco, e todas elas serão um só rebanho, e todas elas terão um único pastor em toda a face da terra. As minhas ovelhas nunca vão se dividir em dois rebanhos, e nem aceitarão um homem intitulado pastor. Este rebanho e este pastor já era profetizado por Ezequiel no passado. Veja a profecia de Ezequiel, capítulo 34, 1 a 31. Ezequiel 37, 22 a 28. Este pastor profetizado por Ezequiel é o mesmo pastor que fundou a congregação cristã no ano 29 da nossa era cristã. Por ordem do pastor da congregação cristã, não se pode intitular um homem como pastor na congregação cristã na terra. A igreja de Deus aqui na terra tem os seus líderes para ficar à frente do povo de Deus, para ensinar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, para que o povo de Deus não vá correr atrás de vento de doutrina. Estes homens são reconhecidos na terra como anciãos, diáconos e cooperadores, para ficar à frente do povo de Deus na terra, com um dom dado por nosso Senhor Jesus Cristo, e não um título de pastor. O dom de pastor é uma coisa, um título é outra coisa totalmente diferente. Muitos líderes religiosos confundem o dom de pastor com o título de pastor. Se o homem para apacentar uma igreja aqui na terra fosse chamado de pastor, Pedro tinha dito para o povo da congregação cristã que ele era um pastor. Pedro recebeu pessoalmente do Senhor Jesus Cristo a ordem para apacentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Veja João 21, 15 a 17. Jesus Cristo disse por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus Cristo disse por 3 vezes a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Se Pedro tivesse a mesma ideia de contradizer as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Pedro tinha assinado as suas cartas com um carimbo bem bonito, bem legível: assina Pastor Pedro. Esta era a assinatura de Pedro em todas as suas cartas, Pastor Pedro. Ao terminar a carta dele, ele assinava embaixo, Pastor Pedro. Mas Pedro nunca assinou as cartas dele dizendo que era pastor. Pedro sabia muito bem e não tinha apagado da sua mente aquelas santas palavras do seu mestre que ele tinha dito em João 10, 1 a 16. Um só pastor e um só rebanho em toda a face da terra. Os homens são mercenários, todos sem exceção. Aonde ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo que ele disse em João 10, 1 a 16? Diante de 6 igrejas da Ásia, que representam todas as denominações religiosas da terra, hoje no século XXI, nos nossos dias atuais, perguntamos para os ouvintes da palavra de Deus: aonde podemos encontrar o aprisco do bom pastor hoje, nos nossos dias atuais do século XXI, no terceiro milênio? Somente quem se torna ovelha pode acertar com o aprisco do bom pastor. Somente quem dá ouvido à voz do bom pastor pode acertar com a porta do aprisco do bom pastor aqui na terra. A porta do aprisco do bom pastor é tão estreita e apertada que quem não for ovelha não pode entrar na porta do aprisco do bom pastor. Só pode entrar quem for ovelhas. Para os homens que são intitulados pastores aqui na terra, a porta do aprisco do bom pastor é como um castelo encantado, que você pode passar todos os dias na calçada e não ver o castelo encantado. Tem muitos homens que eram intitulados pastores que dão o seu testemunho que quando era pastor de uma igreja denominacional aqui na terra, passava muitas vezes na calçada do aprisco do bom pastor e não via. Depois que se tornou uma ovelha do bom pastor, passou só uma vez na calçada e entrou na porta do aprisco do bom pastor. Você sabe como é que os homens que são intitulados pastores consideram as ovelhas do bom pastor? Eles a consideram as ovelhas do bom pastor como hereges, sectários e inimigos, e proíbem seus ouvintes de manterem qualquer tipo de comunhão com as ovelhas do bom pastor.
Os homens intitulados pastores são muito rigorosos com as suas ovelhas. Se alguma das suas ovelhas for visitar o aprisco do bom pastor, eles dão uma dura disciplina para servir de exemplo para as outras ovelhas não cometerem o mesmo erro, assim diz eles. Como atalaia de Deus, não estamos querendo trazer os pastores para a congregação cristã. Porque se os pastores quiserem, eles podem se tornarem ovelhas e transformarem as suas igrejas em uma congregação cristã. Que ele se convença que ele nunca foi um pastor aqui na terra, mas sim um mercenário. Enquanto o homem não se tornar uma ovelha do bom pastor, ele não compreende as palavras do bom pastor. Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo? Recebeste de graça dai? Se eles cobram um salário tão alto para ficar à frente do seu rebanho de ovelhas aqui na terra? Somente uma ovelha poderá entender as palavras do bom pastor aqui na terra. Um mercenário que tem um título de pastor não sabe quanto custou uma ovelha para o Senhor Jesus Cristo. Só sabe quanto custou uma ovelha para o Senhor Jesus Cristo aqueles que se tornam ovelha e que não aceitam os homens intitulados pastores. O aprisco do bom pastor, a porta é tão estreita, no dia que ele se tornar uma ovelha aqui na terra, ele acertará com a porta do aprisco do bom pastor. Enquanto não se tornar ovelha do bom pastor, só acerta com portas largas, só andam em caminhos largos e espaçosos. Veja o que disse o bom pastor sobre caminho largo e porta estreita e porta larga. Caminho estreito e caminho largo. Veja Mateus 7, 13 e 14. Aqui está as duas portas e os dois caminhos para os religiosos da terra escolherem. Aqui está o caminho dos mercenários, que são intitulados pastores, e o caminho do bom pastor. O povo da terra tem livre escolha qual dos dois caminhos querem andar, se no estreito ou no largo, se nos caminhos dos pastores ou no caminho do bom pastor, se querem dar ouvido à voz do bom pastor ou dar ouvido à voz dos mercenários. No céu já tem anciãos esperando pelos anciãos que forem fiéis ao bom pastor aqui na terra. O bom pastor está de braços abertos para receber as suas ovelhas que forem fiéis aqui na terra, a sua santa palavra, e não forem transgressores de nenhuma das suas doutrinas aqui na terra. Então, quando chegar na porta do céu, vão ouvir o bom pastor dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança um reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Entrem pela porta. Agora, para os que transgrediram as palavras do bom pastor aqui na terra, vão ouvir palavras desagradáveis do bom pastor na porta dos céus. Veja as palavras que vão ouvir os transgressores das palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus seguidores que lhe obedeceram aqui na terra, obedeceram a sua forma de doutrina aqui na terra. São palavras do próprio Jesus Cristo. Veja Mateus 7, 22 e 23, Mateus 13, 41 e 43, Mateus 25, 31 e 46. Não vai adiantar naquele dia nenhuma justificativa diante do Senhor Jesus Cristo, dizendo que fez maravilha no seu nome, que fez isso, fez aquilo, que até expulsou os demônios no nome de Jesus Cristo. Aquele dia é dia sem misericórdia, é dia de juízo. O dia é hoje, ao ouvir a mensagem do Atalaia da última hora com a palavra original. Hoje é um dia aceitável do Senhor. Hoje é um dia de reconciliação com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Hoje é um dia de fazer um concerto com o pastor celestial. Hoje é um dia de tirar da cabeça do lobo o que ele está pensando que tem. Hoje é um dia de tirar a cabeça do lobo e colocar uma cabeça de ovelha. Hoje é dia de crer que no céu e na terra só tem um só rebanho e um só pastor. Hoje é dia de crer que no céu não entra bodes, só entra ovelhas.
Quem está dizendo não é o pregador desta mensagem, é o próprio pastor celestial. Veja Mateus 25, 31 a 46. Onde vão ficar os bodes e as ovelhas. Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras nunca passarão sem que se cumpra na terra. Todas aquelas palavras de Mateus 25, 31 a 46 vai se cumprir. Aguarde, o dia chegará e está bem perto, está bem próximo. Quem não quiser ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo naquele dia, é só se tornar uma ovelha de Jesus Cristo aqui na terra. Naquele dia, na presença do bom pastor, só vai ter ovelhas e bodes. Ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem quiser se tornar uma ovelha do bom pastor, venha para o aprisco do bom pastor. Faça um concerto com Deus de receber Jesus Cristo como seu único pastor da sua vida e receber o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receber o dom do Espírito Santo para crer na doutrina do Filho de Deus aqui na terra. Seja fiel ao bom pastor até o fim da sua vida terrena, que naquele dia você ficará à direita do bom pastor. Fora da graça de Cristo, o Filho de Deus, ninguém se torna ovelha do bom pastor aqui na terra. As ovelhas do bom pastor não dão ouvidos à voz de mercenário na terra. Como atalaia de Deus, estamos dando o recado de Deus para os ouvintes da palavra de Deus aqui na terra. Estamos mostrando o grande perigo que está correndo o povo religioso da terra, deixando de ouvir a voz do bom pastor para dar ouvido à voz dos homens intitulados pastores aqui na terra. Amado ouvinte da palavra de Deus, faça um exame de consciência em qual das igrejas você está congregando, das 7 igrejas do Apocalipse. 6 igrejas representam todas as denominações religiosas da terra. Somente uma representa a graça de Cristo na terra. A verdadeira graça do Filho de Deus na terra está em Filadélfia. O pastor da igreja de Filadélfia é o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Filadélfia não fecha as portas para receber o povo na igreja dia de culto de portas fechadas. Filadélfia não fecha as portas para celebrar culto a Deus. Filadélfia é a porta da graça de Deus para o povo da terra entrar. As portas da igreja de Filadélfia, o homem não pode abrir nem pode fechar. Quem abre e quem fecha a porta da igreja de Filadélfia é o bom pastor. Só ele tem a chave de Davi. Ele abre e ele fecha. A porta da igreja de Filadélfia é estreita e apertada. São poucos os que acertam com a porta da igreja de Filadélfia. Só acerta com a porta da igreja de Filadélfia as ovelhas do bom pastor. Quem não for ovelha do bom pastor não acerta com a porta da igreja de Filadélfia. O pastor da igreja de Filadélfia diz que tem outras ovelhas que pastam em outros apriscos, mas convém chamar também estas ovelhas para que elas venham para o seu aprisco. No aprisco do bom pastor, tudo é de graça, não paga nada, é graça sobre graça, é a plenitude do Filho de Deus na terra. Das 7 igrejas do Apocalipse, 6 estava na lei, somente uma estava na graça de Cristo. O nome desta igreja é Filadélfia. Hoje, no século XXI, é conhecida como Congregação Cristã. Filadélfia significa fiel à doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. E hoje, na terra dos viventes, somente a Congregação Cristã está conservando fielmente a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos na terra. Porque Filadélfia, ou seja, a Congregação Cristã, é perseguida na terra pelos religiosos denominacionais, chamando de seita e heresia. Resposta, João 15, 18 a 21, 2 Timóteo 3, 10 a 17. Está a resposta exata, o porquê os povos religiosos da terra odiarem a congregação cristã, por causa do nome de Jesus, e porque a congregação cristã guarda a doutrina de Jesus Cristo e procura viver piamente em Jesus Cristo. Esta é a causa da perseguição dos religiosos da terra contra a igreja de Filadélfia, ou seja, a congregação cristã. Quem nunca quiser ser perseguido na terra por causa do nome de Jesus, é só permanecer nas 6 igrejas do Apocalipse, que são elas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna,
a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia. São estas 6 igrejas que os religiosos da terra não perseguem. Vale a pena para um cristão seguidor de Jesus Cristo congregar em Filadélfia, porque se for fiel ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra aqui na terra, naquele dia ficará à direita do bom pastor. Ele disse: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, cumpro os conselhos dos meus mensageiros, conforme disse o pai do bom pastor em Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas da terra, enquanto não toca a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, levarei os meus escolhidos da terra para morar em um país celestial, longe dos perseguidores da terra. Disse o bom pastor: bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa do meu nome na terra. Quando forem perseguidos na terra por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa no reino dos céus. Veja Mateus 5, 10 a 12. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. A congregação cristã foi fundada no ano 29 para o ano 30 da nossa era cristã, por um homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse que no seu rebanho haveria um só pastor. Agora, amado ouvinte, a partir de hoje que você ouviu a mensagem dos Atalaia da última hora, Deus toma como testemunho o céu e a terra que está diante de vocês hoje, a lei e a graça, Jesus Cristo, o bom pastor. Escolha hoje ou o bom pastor ou os homens titulados pastores. Quem vai prevalecer naquele dia? É a palavra do bom pastor ou é a palavra dos homens titulados pastores? Veja João 12, 44 a 50. Somos atalaia de Deus, dando recado para as igrejas dos últimos dias aqui na terra. Desperta, desperta, ó igreja da terra. O bom pastor está voltando para levar da terra os seus escolhidos, que ele encontrar fazendo a sua vontade aqui na terra. Está escrito que Jesus Cristo se tornou autor de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Veja Hebreus 5, 8, 9. João 3, 34 a 36. Nas 6 igrejas do Apocalipse, o povo religioso aceitaram a Jesus. Apenas uma igreja do Apocalipse que o povo não aceitaram a Jesus. Foi Jesus quem aceitou este povo. 6 igrejas do Apocalipse, o povo se ofereceram para seguir a Jesus. Apenas uma igreja do Apocalipse, Jesus foi quem chamou o povo para lhe seguir. Veja a diferença das 6 igrejas do Apocalipse para uma única igreja do Apocalipse. 6 igrejas chamam o povo para ser crentes. Uma única igreja, que é a igreja dos chamados, porque nesta igreja quem chama é Jesus Cristo e não os homens. Jesus Cristo chama muitos, e no meio destes chamados ainda vai ter uma escolha. Jesus Cristo mesmo disse: são muitos chamados e poucos escolhidos. Veja Mateus 22, 14. Se você, amado ouvinte da palavra de Deus, quer ser um dos escolhidos, venha para a igreja dos chamados. É bem melhor ouvir um chamado de Deus do que um chamado do homem. Quando Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, quando alguém se oferecia para lhe seguir, ele não aceitava. Para seguir a Jesus era preciso que ele chamasse. Vem, segue-me. Quem se oferecia para lhe seguir, ele não gostava. Jesus disse para os que ele tinha chamado. Jesus disse para os que ele tinha chamado: não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi a vocês. Veja João 15, 16. Os que Jesus Cristo escolheu para lhe seguir aqui na terra, anuncia a graça do Filho de Deus para as pessoas, mas o chamado e a conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. Veja João 16 e 8. Somos a atalaia da última hora com a palavra original. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a mensagem e não deu crédito. Este é o conselho e a palavra original
que Deus nos revela dos céus para o povo da terra. O Ministério Atalaia da Última Hora foi revelado para mostrar para os religiosos da terra o que em breve vai acontecer com o povo religioso da terra, por não darem crédito aos mensageiros de Deus aqui na terra. Estamos na torre de vigia recebendo a mensagem de Deus, e o que Deus nos revela nós escreveremos para os religiosos da terra ouvir. Ou que os religiosos ouçam ou não, que ouçam ou que deixem de ouvir. O recado de Deus está sendo dado através das nossas mensagens escritas e gravadas em CD. Este é o espírito dos profetas. Veja 1 Coríntios 14, 32, 33. 1 Pedro 1, 10 e 11. Deus está nos dando o sinal fim da mensagem por hoje. Se for da vontade do nosso Deus e do Espírito Santo, quando Deus nos fizer saber de escrever outras mensagens, estamos prontos para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Agradeço a Deus por mais uma mensagem revelada dos céus para o povo da terra ouvir. Este é o conselho, esta é a palavra revelada dos céus para os homens aqui da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Hino 44, Sol da Justiça.
ó Senhor, por teus conselhos ando na justiça celestial, nas veredas de amor. És bendito eternamente, glorioso Criador. Senhor, as tuas palavras são mais doces que o mel, pois falam das riquezas do teu reino de esplendor, preparadas ao fiel. És bendito eternamente, glorioso Criador. Ensina-me, ó Deus, e dá-me as virtudes para te obedecer. Desejo ardentemente contemplar-te lá nos céus e contigo então viver. És bendito eternamente, glorioso Criador, minha alma reverente
chegados são os dias, Deus